Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos dar início à unidade 6, a Era do Imperialismo. E vamos trabalhar o capítulo 13, a Segunda Revolução Industrial. Então, o século XIX foi um período de intensas inovações tecnológicas e científicas na Europa, com inventos nas áreas dos transportes, das comunicações e da produção de energia. Parecia aos olhos da elite que a civilização europeia tinha instaurado o reino da ciência e do progresso. A crença da capacidade da ciência de explicar o mundo e promover o progresso das sociedades humanas é o que chamamos de cientificismo. Estas inovações possibilitaram o aumento da produtividade, a geração de capitais excedentes na Europa, o que despertou o interesse das potências europeias em obter novos mercados. Foi então que as potências europeias se lançaram em um novo tipo de colonialismo, que teve como alvo a Ásia e, em especial, a África. Então, o mundo se transformava. Na metade do século XIX, nos países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão, descobertas científicas e inovações técnicas aplicadas à produção industrial possibilitaram o aumento extraordinário da capacidade de produzir, de produção das fábricas, o surgimento de novas indústrias e a modernização dos transportes e das comunicações. Esse processo de mudança ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. Então, a Segunda Revolução Industrial trouxe o avanço técnico do período, que teve uma importância muito grande e marcou a época com vários inventos. Por exemplo, processo Bessemer, em 1856, do inglês Henry Bessemer. Na verdade, é exatamente a invenção do aço. Ele descobriu que a injeção de um jato de ar frio no minério de ferro em fusão permitia retirar as impurezas do ferro e obter o aço. Então, dessa forma aí, permitia, com essa descoberta, que o aço se tornasse mais barato do que o ferro e se incentivou novos investimentos na indústria siderúrgica. O motor a combustão interna, que foi de 1870, inventado e aperfeiçoados os primeiros motores a combustão interna, máquinas que transformaram energia térmica em energia mecânica por meio da queima de combustível. Aí vem o dínamo, que também foi de 1870. O que é o dínamo? É um dispositivo que transforma energia mecânica em energia elétrica e passou a ser empregada nas fábricas, nos transportes e na iluminação pública. Então, nós podemos dizer que o avanço técnico desse período se deu através da fabricação do aço, do motor a combustão e do dínamo. Então, vamos ver. Nós temos aí primeiro aparelho telefônico, em 1876. Nós temos a primeira construção feita de aço em 1869, que é a ponte do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. E aí as potências mundiais começaram a se modernizar. A Alemanha, depois do processo de unificação, ela se voltou para a economia do país e teve um desenvolvimento extraordinário. O governo estimulou a indústria, a agricultura e as protegeu da concorrência externa. A extração de carvão, a produção de ferro bruto quadruplicaram em 30 anos. E o ensino técnico nas escolas capacitava a mão de obra para o trabalho nas indústrias. Quando iniciou o século XX, a economia alemã era a mais moderna e a mais dinâmica de toda a Europa. Os Estados Unidos, o salto foi grande na industrialização. Seu salto se deu após a Guerra da Secessão. As colônias do Sul estavam em conflitos com a colônia do Norte. As colônias do Norte eram mais industrializadas. Então, eles impuseram seu projeto modernizador para as colônias do Sul. Por quê? Porque eles tinham mão de obra barata,
garantida pela imigração. Então, a ocupação das terras incentivaria o desenvolvimento de transportes, né, de comunicações. E ao longo do século XX, os Estados Unidos iriam se transformar na maior potência industrial do planeta. O Japão. A modernização política e econômica veio mesmo na década de 1860, né? Durante a Revolução Meiji. Reforma educacional, erradicou o analfabetismo, qualificou a mão de obra e assim o Japão deu uma arrancada industrial em 1910. Tinha mais de 10 mil quilômetros de estradas de ferro, além de bancos, companhias de navegações e uma enorme produção têxtil. Então, o trabalho e a vida nas cidades industriais, porque as grandes potências se industrializaram. Então, novas fábricas surgiram, as produções se diversificaram, houve um crescente fluxo de trabalhadores nas cidades, que eram os operários, que trabalhavam em condições precárias e sem proteção legal. Inclusive crianças. Era comum vê-las nas atividades fabris, trabalhando até a exaustão em jornadas de até 16 horas diárias. E o salário e os castigos, isso era o que mais acontecia. Elas recebiam 1/4 do salário pago a um adulto, né? Muitas, por dormir no expediente ou por não conseguir cumprir as tarefas que eram exigidas, eram castigadas. Então, ocorria o quê? Muitas mutilações, muitas deformidades físicas que eram causadas pelo trabalho dessas crianças. Nós temos aí as imagens, né, de crianças trabalhando aí, por exemplo, em algumas fábricas da Inglaterra, né, e dos Estados Unidos. A pobreza nas grandes cidades. Bom, o avanço da industrialização foi acompanhado por mudanças no campo. Deixaram de existir as terras comunais, né? Elas chegaram ao fim com a mecanização e o cultivo começou a aumentar. Então, a burguesia agrária surgiu com o favorecimento das grandes propriedades, passando a investir na modernização capitalista. E os pequenos proprietários ficou com uma situação muito difícil, porque com a primeira crise econômica que o capitalismo teve, os expulsaram da zona rural. E aí aconteceu o êxodo rural, né, que transformou a paisagem de muitas cidades europeias, porque vai começar a surgir as vilas operárias, de condições bastante precárias e insalubres. Nós temos aí o despejo dos moradores de uma vila operária nas áreas centrais de Londres, na Inglaterra, em 1901. Você vê aí a insalubridade da vida dos trabalhadores de Londres no século XIX. E as transformações dos centros urbanos? Bom, com o avanço da industrialização, as cidades tiveram que se modernizar, né? E a agricultura também. Então, a modernização da agricultura e a expansão das áreas agrícolas em várias partes do mundo possibilitaram um grande crescimento populacional, um inchamento das grandes cidades. E surgiram, então, as metrópoles, né? que foram criadas num processo de urbanização nas primeiras capitais europeias que acelerou, né, o número de habitantes dessas cidades. Cidades como Paris, Londres, que passaram a ter mais de 1 milhão de habitantes. E aí se formou as periferias das cidades, que na verdade eram verdadeiros bolsões da pobreza, onde a maior parte da população trabalhadora, né, da classe operária, passou a viver. Então, muitas metrópoles tiveram que serem remodeladas, né, às vezes até com prejuízo nas suas construções históricas, para poder abastecer a leva de população que chegava mais e mais em busca de melhores condições de vida. Então, por exemplo, Paris revitalizou-se, né? A cidade teve que ampliar a sua circulação para evitar a formação de barricadas operárias e assim facilitar a ação repressiva da polícia. Então, aí nós temos, né, o Arco do Triunfo e a remodelação de Paris, ok? Então, ainda não terminou, né? Na próxima aula a gente continua
Obrigada e vamos às nossas atividades.